Bom dia, crianças. Vamos lá para mais uma aula. Hoje nós vamos começar a apostila nova, tá? Vamos começar na apostila de português, página 9, tá? Coloquem a data em cima, ó. 8/6/2020. Coloca a data aí na folhinha. Vamos respeitar a natureza. Hoje nós vamos fazer uma leitura sobre a natureza, tá? Tem umas perguntinhas aqui. Você sabia que a fauna, os animais, né, e a flora, que é as plantas, precisam da nossa ajuda para continuar existindo na Terra? Precisa, né? Tem muitas espécies de seres vivos, incluindo vegetais, que já desapareceram da natureza, né? E tem muitas outras que estão ameaçadas de extinção. E aqui pergunta quais seriam as razões de os seres vivos correrem o risco de extinção, tá? Muitas razões, né? O atropelamento dos animais causa extinção, a caça causa extinção, o tráfico de animais, né? A destruição do habitat, que é a destruição da natureza, do lugar onde eles moram, né? O superaquecimento do planeta, o desmatamento, né? Tudo isso causa o quê? Extinção dos animais. O que você acha que pode ser feito para que isso não ocorra? O que nós devemos fazer para que não ocorra a extinção dos animais? A gente pode o quê? Não poluir, né? Não destruir as matas, os rios, os mares, que é onde os animais vivem, né? A gente pode também não comprar animais silvestres que são traficados, pode denunciar, né, se souber de algum tráfico ou caça ilegal, né, de animais silvestres, a gente pode também denunciar, né, para a gente evitar a extinção dos animais da natureza. Aqui tem a leitura 1, vamos lá. A leitura 1, nós vamos falar sobre plantas, né? Vamos lá. No caminho para a escola, você deve observar algumas plantas e árvores. Esses seres vivos são muito importantes para a vida na Terra e devem ser preservados. Leia o texto a seguir para saber um pouco mais sobre a importância das árvores. Vamos lá ler o texto. Da madeira aos chás. Entenda a importância das árvores. As árvores são as maiores amigas dos homens. Sem elas, a vida da humanidade na Terra seria impossível. Elas protegem os mananciais, que são as nascentes de água, que abastecem as cidades, firmam as encostas e margens dos rios. Ajudam a manter a umidade do ar e da terra, impedindo a desertificação do solo, absorvem o gás carbônico da atmosfera e liberam oxigênio, diminuindo a poluição e melhorando o clima do planeta, entre tantas outras coisas. Com suas copas frondosas, elas embelezam as ruas, avenidas e parques. Nos dão sombra para descansar e refrescam a temperatura do ambiente. A madeira. A madeira delas também é muito útil para construir nossas casas, assoalhos, móveis, objetos de decoração, brinquedos, barcos, ferramentas, cercas e uma infinidade de objetos do nosso uso diário. É também da madeira das árvores que vem o carvão para as caldeiras e a celulose, matéria-prima para a fabricação de papel. Das árvores também vêm os frutos, né? Os seus frutos deliciosos alimentam os homens e animais e representam uma das maiores riquezas naturais do nosso país. Só para você ter uma ideia da diversidade das frutas nativas do Brasil, temos mais de 300 espécies.
algumas totalmente desconhecidas da maior parte da população. Infelizmente, nem todas são comercializadas. Algumas, só quem tem um pé plantado no quintal é que pode provar. Outras são vendidas apenas nas regiões onde sua ocorrência é mais comum, o que é uma pena, pois correm o risco de extinção ou de serem conhecidas apenas por um número restrito de pessoas. Quando você viajar para outros estados, não perca a oportunidade de provar as frutas nativas da região. As propriedades medicinais das árvores. Uma grande bênção trazida pelas árvores para nossas vidas são os remédios, não apenas das frutas e flores, mas também das folhas, raízes e do tronco. São retirados óleos, resinas, gomas, essências, mel e substâncias medicinais para a fabricação de uma infinidade de remédios para curar as doenças da humanidade e dos animais. Muitos problemas de saúde podem ser atenuados ou até curados com as frutas que estão ao nosso alcance. Mas, lembre-se, é preciso sempre buscar orientações médicas. Você viu como as árvores são nossas amigas? Por todas essas razões e também porque elas são seres vivos que merecem nosso respeito, é que devemos preservá-las e lutar para que não sejam destruídas. Afinal, sem elas, a vida dos homens e animais no planeta estaria ameaçada. Olha aí o texto sobre as árvores, né, gente? Nós precisamos muito das árvores, né? Além de terem muitos benefícios para a nossa saúde, e aí, como falou, né? Como os remédios atenuando doenças, né? A gente também usa a madeira das árvores, né? Os frutos das árvores, né? E também essas propriedades medicinais que são muito importantes para nós seres humanos, tá? Aqui, ó, tem umas perguntinhas aqui embaixo, ó. Quais das informações do texto você já conhecia? O que você já sabia sobre esse texto? Para você, qual a importância do cuidado com o meio ambiente? Qual o cuidado que a gente deve ter no meio ambiente, hein, gente? Muitos cuidados, né? A Pro falou, né? Não poluir os rios, as matas, né? Plantar árvores, né? É muito importante plantar as árvores também para não serem extintas. Aqui na página 12 começa as atividades sobre o texto, tá? Eu quero que vocês leiam o texto, pelo menos umas 3 vezes leiam o texto, tá? Para entender bem, para poder responder as atividades. Chegou em alguma questão, não lembra? Releia o texto para responder a questão, tá? Vamos lá? 1. Atividade 1, ó. Escreva o título do texto que você acabou de ler. Aqui na linha você vai escrever o título do texto. Atividade 2. O texto da madeira ao chás. Entenda a importância das árvores é considerado uma reportagem. É uma reportagem sobre o quê? Sobre as árvores, né? Qual o objetivo de uma reportagem como essa? Vocês já viram reportagem, gente? E qual o objetivo da reportagem? Dessa aqui, principalmente das árvores. Qual é? Transmitir informações reais sobre a importância das árvores ou inventar uma história imaginária sobre as árvores ou apresentar um texto bem humorado sobre as árvores. Qual é o objetivo? Qual é o objetivo desse texto, dessa reportagem que acabamos de ler? Vai marcar um xizinho onde você achar que está correto, tá? O que esse texto quis dizer para a gente? Ele quis transmitir informações reais, né, da realidade sobre a importância das árvores,
inventar uma história imaginária sobre as árvores. Tudo que a gente leu sobre as árvores foi uma história inventada, imaginada. Ou apresentar um texto bem-humorado sobre as árvores. Era um texto humorado? Era engraçado o texto? Vocês vão marcar um X na resposta correta. 3. Essa reportagem foi retirada de... Na hora que eu li o texto, eu nem falei de onde foi retirado, se foi de uma revista, de um jornal ou de um site. Então, depois que vocês leem o texto, lá no finalzinho, vocês vão olhar e ver de onde que foi tirado esse texto. Foi de uma revista, de um jornal ou de um site? Vou marcar um xizinho aqui. 4. Como foi possível verificar de onde foi retirada a reportagem sobre as árvores? A Pro acabou de falar, né? Como foi possível, né? Como que vocês conseguiram saber de onde foi retirada a reportagem? 5. O que você entende quando lê o título da reportagem? Vai colocar aqui embaixo. Além do título da reportagem, é possível perceber que há subtítulos. Reescreva-os a seguir. No texto tem um título e tem um subtítulo. O subtítulo é que vem embaixo do título. Qual era esse subtítulo? 7. Os subtítulos têm a função de. O subtítulo, a frase que vem debaixo do título. Qual é a função dele? Subdividir o texto, criando novos textos com assuntos diferentes? Ou subdividir o texto, organizando-o de maneira que facilite a sua leitura? Com o subtítulo a gente vai ler textos novos e diferentes? Ou a gente vai ter a nossa leitura facilitada com o subtítulo? Respondam aqui, marca um xizinho na resposta correta, tá? 8. Selecione no texto 3 exemplos da importância das árvores para a nossa vida. Vai voltar lá no texto, reler o texto e selecionar 3 exemplos da importância das árvores para a nossa vida. 9. Releia o trecho da reportagem. Vocês vão ler todo esse trecho aqui e vão responder essa questão aqui, ó. Muitos remédios são retirados das árvores, como podemos aprender na reportagem. Mas, por que o final do trecho acima fala que é preciso buscar orientações médicas, tá? Por quê? A gente tira muitos remédios das árvores, mas o quê? Aqui fala que nós temos sempre que buscar orientações médicas. Por quê, gente? Depois de responder as atividades da leitura 1, nós vamos fazer a leitura 2 para responder as atividades do texto da leitura 2. Aqui nós temos o quê? Um anúncio, né? Tem um anúncio aqui. Lembra que eu falei que imagens também são textos, né? Tá vendo aqui é um anúncio, tem mais imagens do que texto verbal, né? Vamos lá? O texto a seguir trata de um assunto bastante sério que precisa ser resolvido. Vamos saber qual é? Olha o que tem no anúncio. Em cada 10 animais silvestres capturados pelo tráfico, apenas um chega vivo ao seu destino. Tá? Vocês sabem, gente, o que é animal silvestre? Animais silvestres são animais próprios das selvas, tá? Animais que não foram domesticados, eles são da selva. São animais silvestres. Olha aqui, tá vendo? Tem aqui, ó, a figura de vários animais silvestres. Aqui tá escrito, ó, solte os bichos, denuncie. Linha verde, aqui tem um número do telefone para você denunciar, né, algum tráfico de animais. Ó, tráfico de animais silvestres, sua denúncia é a defesa deles. De acordo com a nossa denúncia, né, para defender eles. Depende da nossa denúncia. Aqui embaixo tem o quê? O vocabulário das palavrinhas que tem aqui no anúncio, ó. Capturado é pego.
denúncia, revelação, né? Você liga, faz a denúncia, revela, né? Onde que está tendo animais silvestres. Destino, local aonde deveriam chegar, né? Tá falando aqui, ó, no texto, ó, que, ó, um chega vivo ao seu destino. De cada 10, só um chega vivo, né? Então, 9 morrem. É bem complicada essa situação. E aqui, ó, silvestre, significa que nasce ou é criado na selva. E tráfico é comércio não permitido, tá? É o comércio ilegal desses animais. Aqui tem as perguntinhas, ó. Na página 15 e 16 tem as perguntinhas do texto, ó. A atividade 1, ó. Explique a relação existente entre a imagem do anúncio e a seguinte frase. Em cada 10 animais silvestres capturados pelo tráfico, apenas um chega vivo ao seu destino. Que relação tem a imagem do anúncio, que é essa aqui, ó, essa imagem, que relação tem com esse texto aqui, com essa frase aqui, ó, com essa frase aqui. Olha aqui, vocês podem, ó, observar o quê? Que só tem um de pé, né? Então, presta atenção e faz a relação certinho. 2. Por que o autor do texto teria utilizado a imagem de bichos de pelúcia em vez de imagens de animais de verdade? 3. No anúncio, aparece a expressão solte os bichos. Essa expressão tem pelo menos 2 significados. Quais são eles? Essa expressão aqui, ó, solte os bichos, tem pelo menos 2 significados. Quais são os 2 significados? Podem perguntar para algum adulto aí também, tá? A gente sempre fala essa expressão aqui, solte os bichos, tá? Mas ela tem pelo menos 2 significados. Quais são eles? Pensa aí direitinho. 4. No texto aparece o número de telefone da linha verde. Explique por que esse número faz parte do anúncio. Por que tem o número do telefone lá no anúncio? Por que faz parte? Responda aqui embaixo. Aqui na página 16 tem mais 3 atividades, ó. Tem as 5. O texto que você acabou de ler é um anúncio publicitário. Ele foi criado com o objetivo de... Para que foi criado esse anúncio, tá? Que é uma publicidade. Para convencer as pessoas a comprar animais de pelúcia em vez de animais de verdade, ou para convencer as pessoas a denunciar o tráfico de animais silvestres. Vamos marcar um X na resposta correta. 6. Quem são os anunciantes, isto é, os órgãos responsáveis pelo anúncio lido? Circule-os no texto. Lá no texto, no finalzinho do anúncio, tem o quê? Tem os anunciantes desse anúncio. Então, que é responsável por esse anúncio. O IBAMA é um deles. Então, vocês vão lá no texto e vão circular os responsáveis pelo anúncio, tá? 7. Leia uma frase que aparece no texto. Tráfico de animais silvestres, sua denúncia é a defesa deles. A que palavras o pronome deles se refere? Quem que é esse deles aqui? Deles aqui é quem? Está se referindo a quem? Ó, tráfico de animais silvestres. Sua denúncia é a defesa deles. Deles quem? Você vai responder aqui, tá? Esse deles se refere a quem, tá? Muito bem, por hoje é só. Qualquer coisa chama pro no WhatsApp. Um beijo no coração e até amanhã.